Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal, no nosso canal. Hoje vamos dar um pouco de continuidade ao tema que abordamos na aula passada, no vídeo passado sobre propósito. No vídeo passado eu trouxe para vocês um método que me ajudou muito quando eu comecei a busca do meu propósito, a ter mais clareza, que foi o método Ikigai. Então, se vocês não viram, eu aconselho vocês a dar uma olhadinha. É um vídeo bem legal, né, e bem prático, com algumas perguntas que vão te ajudar bastante aí a ter mais clareza na busca do propósito de vocês. Hoje, nesse vídeo, vamos continuar com o tema do propósito, mas hoje vamos falar sobre o propósito dentro do nosso empreendimento, o propósito dentro da criação de um produto ou de um serviço. Hoje vamos falar sobre o método Golden Circle, mas antes de começar a falar sobre ele, deixa eu me apresentar. O meu nome é Luciana Cuesta, você está no Produtivamente. Esse é o meu canal, esse é o nosso canal de mentalidade e produtividade para mulheres empreendedoras digitais. Hoje vamos falar sobre o método Golden Circle. Esse método foi criado por Simon Sinek e ele diz que para que o seu projeto, para que o teu serviço tenha um impacto mais significativo, você deve começar criando ele, né, respondendo a primeira pergunta. E essa primeira pergunta é para quê? E depois responder a segunda pergunta, como, e a terceira pergunta, o quê? Então, esse método é representado por um diagrama onde tem 3 círculos, o mais pequeno, que seria o do meio, né, que seria o propósito, que seria o para quê, depois um círculo mais grande fora, como, e o último círculo mais grande de todos, o que. Esse método, ele é utilizado por grandes empresas, entre uma delas a gente conhece muito bem, que é a Apple. Ela foi criada através desse método, e a Tesla também foi criada através desse método. Quero dizer, eles primeiro pensam no propósito da empresa e depois pensam como essa empresa pode servir as outras pessoas dentro do propósito dela, e o último, o que essas empresas podem oferecer, quais são os produtos que essa empresa pode oferecer. Então, tanto Apple como Tesla são duas empresas muito conhecidas atualmente que foram criadas através do método Golden Circle, o método esse que eu estou apresentando hoje para vocês. Então, o porquê? O porquê é a primeira pergunta que você deve responder e ela representa o propósito, né? A razão por trás de tudo que você está fazendo, a razão por trás desse seu projeto, a razão por trás desse seu serviço. Então, vai muito além de você cumprir tarefas. Ela é realmente o que vai te motivar e o que te inspira, né? Porque quando você não sabe o seu real propósito, o real propósito da sua empresa, o real propósito por trás do serviço que você está criando, vai ficar tudo como se fosse uma tarefa a mais para você fazer. E quando você entende que existe um propósito por trás disso, tudo começa a ser mais motivador e tudo começa a ser mais inspirador também. Por que que nós temos que ter um propósito? Não só na nossa vida, mas em tudo que a gente faz, porque isso faz com que a gente faça as coisas com mais motivação. Então, a primeira pergunta que a gente deve responder é para que você está começando esse projeto? Qual é realmente a ideia, a razão principal desse projeto? A segunda coisa que você deve responder é como. Então, quais são as estratégias, quais são os processos que você deve criar, que você deve passar para poder realmente dar vida ao seu propósito? Essas são outras perguntas que você deve fazer para qualquer projeto que você faz, qualquer serviço que você faz. Depois que você entende o para que você está fazendo isso, comece a se perguntar como você vai fazer, né? Quais serão as estratégias, quais serão os processos que isso tudo vai ter que passar para poder se tornar real. E é quando a gente começa a responder a nossa última perguntinha, o que? O que é o real? Quais são os produtos que você pode criar com isso? Quais são os serviços que você pode criar? E quando você entende que você tem um propósito principal e através desse propósito você começa a responder perguntas e você consegue entender tudo com muito mais clareza. Nós temos uma ideia um pouco equivocada, porque quando queremos criar um serviço novo, oferecer algo a alguém, principalmente qual é a primeira pergunta que a gente faz? Na maioria das vezes a primeira pergunta é o quê? O que nós vamos fazer? O que eu vou criar? Não, eu vou criar um curso, eu vou criar uma mentoria, eu vou criar uma masterclass.
E depois você vai para o como. Então, como eu vou fazer isso? Quais são as estratégias? O que eu tenho que começar? Qual é o passo a passo? Todo o processo que eu vou ter que fazer? E depois você se responde para quê? Então, e para quê que eu vou fazer isso? Essa é a ordem equivocada que nós temos. É porque no momento que nós colocamos o para quê no início, tudo começa a ter um significado um pouco mais profundo, não fica uma coisa superficial e faz com que todas as tarefas que você tem que cumprir, quando você responde o para quê no início, todas as obrigações que você vai ter que cumprir durante a sua jornada, elas vão ser muito mais leves de ser realizadas. Para você concretizar o seu projeto, se você entende que o para quê tem que ser respondido antes e não no final da criação do seu projeto. Eu espero que com esse vídeo você tenha entendido com muito mais clareza como você deve criar um projeto e entender que, primeiro de tudo, a primeira pergunta que você tem que fazer é para quê? E encontre o propósito primeiro. Depois, sim, você entende quais são as estratégias, todo o processo que você vai ter que fazer. E depois, sim, se pergunte o que você pode criar. Isso tudo vai ajudar na sua jornada. Se vocês não assistiram o vídeo da aula passada, vocês assistem sobre propósito, sobre o Ikigai, sobre a importância de a gente ter um propósito de vida, né, que esteja ligado aí à nossa missão, à nossa paixão, à nossa vocação e ao nosso trabalho. E eu espero que vocês tenham gostado. Dá um like, comente, compartilhe com seus amigos e eu te espero aqui no próximo vídeo.